Glória a Deus! Olha, a gente está aqui fazendo nesse período o projeto Esperança, né? Nós somos agentes da esperança. Eu queria falar um pouco para vocês sobre esse projeto Esperança e como nós podemos ser agentes da esperança, profetas da esperança. E nós podemos falar de tantos profetas, Jeremias, tantos outros, né, que foram profetas de esperança para Israel. E hoje nós, profetas, agentes da esperança, para o Senhor, para essa humanidade, para essa geração que precisa tanto de Cristo. E tem um texto em Colossenses capítulo 1, verso 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a esperança da glória é Cristo em nós, e nós temos Cristo na nossa vida. Você tem Cristo na tua vida. Tem um texto também em Jeremias 17, de 7 e 8, que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Essa é a esperança, e quando a esperança de Cristo está em nós, nós não deixamos de dar fruto em momento algum. Então, é muito importante sabermos que nós somos agentes da esperança, porque nós temos Cristo na nossa vida, e Cristo é a esperança da glória, Cristo em nós. Tem um outro texto que eu amo, Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, que vai nos mostrar realmente o poder de ter Cristo em nós e o que Cristo fez por nós. E ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha que tremendo, gente. Então, o que nós precisamos entender como igreja, como líderes, para sabermos que somos realmente agentes da esperança neste tempo e agirmos como profetas da esperança? Bom, e eu coloquei algo aqui, queria compartilhar com vocês sobre um pouco dessa importância de sermos agentes da esperança nesse tempo. Olha, uma das coisas importantes que nós devemos saber: nós não somos mais sobreviventes na terra. Nós somos o parlamento de Deus reunido na terra. Podemos ligar ou desligar, concordar acerca de algo, isso será feito. A Bíblia fala: se 2 ou 3 estiverem de acordo, vai ser feito. Então, nós precisamos entender que nós não somos sobreviventes na terra, nós somos aqui os que nos reunimos para definir o que vai acontecer. Tem um texto tremendo no Salmos capítulo 115, verso 16. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Olha que tremendo. Então a igreja precisa tomar posição. Nós precisamos saber a nossa posição. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui sobrevivendo, nós definimos o que vai acontecer no céu e na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. A igreja é a única instituição que tem poder para fazer isso, e nós precisamos assumir isso para sermos esperança na terra. Nós somos o sal da terra, a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós não somos o sal do céu, nós somos o sal da terra, e se nós perdemos o sabor, nós não vamos servir para mais nada. Então, não espere ser o sal do céu, seja o sal da terra. Olha que tremendo. Nós precisamos servir para alguma coisa. Nós recebemos poder para servir a nossa cidade, para servir a nossa nação. Nós recebemos poder como igreja para redimir o mundo. Esse é o lugar da igreja. E por muito tempo a igreja fica passiva, na defensiva, e não entende qual é o seu lugar e qual é a sua ação na terra. O mundo é conduzido por dinheiro, sexo e poder. Nós somos levados por fidelidade, generosidade e muito serviço.
E essa é a diferença da igreja. Então, nós temos que entender que quando o futuro quer acontecer, ele vai sempre procurar alguém. E Deus, ele vai fazer acontecer. Deus vai fazer com que o plano dele aconteça. Então, ele vai procurar pessoas. E eu e você somos essas pessoas que vamos fazer com que o plano de Deus se cumpra na terra. Então, quando Deus está se movendo e você não faz o que foi vocacionado a fazer, outro fará em seu lugar o que você não quis fazer. Porque o plano de Deus, ele é maior, o propósito de Deus é maior. Nós não podemos esquecer também que Jesus suou gotas de sangue para transformar a maldição que estava sobre nós em bênção. Então nós somos bênção nessa terra, sabe? Nós somos os agentes de transformação. Nós somos os filhos de Abraão pela fé em Cristo. Se for abençoado, será abençoado. Se for amaldiçoado, será amaldiçoado. Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que nós somos herdeiros dessas promessas de Abraão, porque nós estamos em Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 29. Então nós temos que entender que nós somos uma bênção de Deus nessa terra e sermos agentes de transformação. Uma outra coisa que Jesus fez, ele quebrou a maldição do muito trabalho sem resultado. Onde ele fez isso? Quebrar a maldição de muito trabalho sem resultado. Lá no livro de João, capítulo 21, verso 6. Jesus tinha morrido, os discípulos voltaram a pescar. Pescaram a noite toda, trabalharam, suaram a camisa. Nada. Você já trabalhou muito e não teve resultado? Você já trabalhou demais, já se desgastou demais, mas não teve muito resultado? Eles não tiveram resultado. O que Jesus fez? Ele falou, lançai a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. Então Jesus manda eles lançarem. E aí eles fizeram isso e logo conseguiram recolher uma rede de abundância de peixes que não conseguiam segurar ali, tiveram que pedir ajuda, as redes se rompendo. Quando Jesus faz isso, ele quebra a maldição de trabalhar demais e não ter resultado. Nós vamos fazer sim, trabalhar para o Senhor e vamos ter muito resultado para a glória de Deus. No seu trabalho, nas suas finanças, na sua empresa, onde você trabalhar e pôr as mãos, os resultados virão. Então, por que tudo isso? Porque a igreja precisa entender que ela veio e nasceu para governar. Ela não nasceu para ficar passiva na defensiva. Ela veio para governar. Então nós temos como igreja que influenciar o mundo e não escapar do mundo. Não é verdade? A igreja é se unir para governar. É uma assembleia que se reúne para governar. A igreja antigamente ela se reunia para decidir assuntos de vários tipos, política, assuntos sociais. Depois separaram a igreja dessas coisas. Separaram a igreja das coisas dessa terra. Nós estamos na terra. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo para influenciar e governar. E a igreja se reunia como assembleia. Por isso veio a palavra eclésia ou eclesia, que ela se reunia para decidir assuntos de todas as áreas. Nós separamos ali política da igreja, nós separamos economia de igreja, nós separamos tantos assuntos da igreja, mas a igreja é que decidia tudo. Mas esse será o tempo da maior frutificação da igreja, da nossa história e da sua história. No livro de Isaías, capítulo 58, verso 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas não faltam jamais. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia! Então nós entramos no caminho. O caminho se faz quando a gente se põe a andar. Se você estiver ali, talvez você já tenha ido de uma roça, num lugar que as pessoas criam um caminhozinho para passar no meio do nada ali, de tantas pessoas passarem, vira um caminho. Então quando a gente se põe a andar, o caminho é feito. Olha que tremendo. Então nós podemos construir uma nova realidade. Deus nos chama para coisas impossíveis, para dar passos de fé,
para fazer coisas impossíveis. Olha, Deus chamou lá o Pedro para sair do barco e andar sobre as águas. Pensa, olha o que ele incentivou Pedro a fazer, e Pedro aceitou. Chamou lá para sair lá da cova, sai, arreda a pedra aí, sai da cova. Coisas impossíveis. Deus nos chama para fazer coisas impossíveis. Chama para teatros de fé. Não existe realidade que Deus não possa transformar por meio de nós. Deus falou lá para o profeta no Vale de Ossos Secos, aquele monte de Vale de Ossos Secos, ele fala, profetiza, chama a vida no meio da morte. Então Jesus manda a gente chamar a vida no meio da morte. Jesus manda a gente andar onde não consegue andar, sobre as águas. Jesus manda sair morto da cova. E o que ele nos chama a fazer? Coisas que parecem ser impossíveis para o homem, mas possíveis para Deus. Agir pela fé. A igreja precisa se posicionar. Então, na antiga aliança, por exemplo, a pessoa, quando ela tocava num leproso, a pessoa ficava leprosa, ficava imunda. Na nova aliança em Cristo, quando nós tocamos um leproso, o leproso é curado. Jesus curou leprosos. Olha que coisa. Ele falou e eles foram curados. Porque se você hoje ministrar cura no leproso ou tocar, você pode curá-lo. Então, é tremendo isso. Olha, é uma importância enorme. Sabemos que nós temos que ser agentes dessa esperança. Cristo em nós. Hoje, nós podemos curar uma geração. Sabe, um pastor um dia falou assim no seu livro, pastor, ele disse assim, o pastor Rick Warren, que é da igreja com propósito, ele disse, a sua experiência não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que acontece com você. Não desperdice a sua dor, use a sua dor para ajudar a outros. Tudo que passamos, bom ou ruim, até hoje, dores, foi para ajudar a outros. O Senhor nos treinou para esse tempo. Nós fomos treinados para esse tempo, por isso vivemos aqui e passamos por tudo que passamos, porque Ele quer nos usar hoje, agora. Fomos treinados para esse momento. Jesus disse que veio para atacar os portões do inferno. Então nós não devemos somente ganhar almas individualmente. Nós temos que restaurar cidades inteiras. Nós somos os agentes da esperança e Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus não foi crucificado, queridos, porque pregou uma nova religião. Não é isso que eu te chamo para fazer. Não é pregar religião, uma nova de religião. Jesus foi crucificado porque Ele foi proclamado o Rei, verdadeiro Senhor. Por isso, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. 1 Timóteo capítulo 6, no verso 15 e 16, olha que tremendo. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano Rei dos reis, Senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra ou poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Somente um governo pode tirar outro governo. Somente quando a igreja se posiciona, nós tiramos o governo de Satanás. Quando Jesus enviou os 70 para pregar, ele viu Satanás cair como um relâmpago. Porque quando a igreja avança, os demônios caem. Quando a igreja recua, os demônios tomam conta. Nós somos a igreja que veio governar e fomos treinados para esse tempo. O diabo tem um sistema e nós o chamamos de mundo. Deus tem um sistema também e nós o chamamos de reino de Deus. Jesus disse que quando os demônios são expulsos, o reino de Deus chega. Então quando a igreja avança, os demônios caem, o reino de Deus chega. Então nós celebramos um reino e não uma religião. Nós celebramos o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos, porque ninguém recebe o reino sem arrependimento. Só com arrependimento você pode receber o reino. Nós temos essa mensagem. Não é de uma religião, é de um reino de Deus que veio para governar a terra, botar a terra em ordem. A palavra de Deus diz em Salmo capítulo 84, versos 5 e 6. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido,
faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Sabe o que é isso? É passar pelo deserto e fazer do deserto um lugar cheio de chuva e de bênção. Sabe o que ele está querendo dizer? Que lá na antiga aliança a gente passava por deserto, sofria, morria no deserto para chegar na terra prometida. Na nova aliança em Cristo, nós transformamos desertos em caminhos frutíferos, caminhos de manancial, de chuvas e de bênçãos. Olha o que ele está dizendo, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Então hoje, a gente não só passa por deserto, a gente transforma desertos. É diferente. A gente falava, eu estou passando por um deserto, para chegar na terra prometida tem que passar pelo deserto, lá na antiga aliança. Na nova, quando você entra no deserto, você transforma o deserto em manancial de bênçãos. E é isso que vai acontecer através de mim, de você e da igreja. Eu creio, porque a palavra diz que nos últimos dias muitos iam receber o Espírito do Senhor, viria sobre toda a carne, até o dia que ele virá, o dia do Senhor, o dia do grande Deus. Aleluia, onde o dia em que o sol ia escurecer, a lua ia se transformar em sangue. Tem promessa para este momento, a partir da crucificação do Filho de Deus. Qualquer coisa ou qualquer pessoa ruim pode se tornar boa. Qualquer coisa pode se tornar boa em Cristo. Os poderes do mundo tenebroso, eu vou te dizer, foram golpeados mortalmente quando Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. Então o que é esperança? Eu te pergunto. Esperança é esperar. Esperar em quem? Esperar o quê? Aquilo que eu não vejo, aquilo que eu tenho certeza que vai acontecer. Tem promessa para esse tempo. E eu e você somos os agentes dessa esperança. E eu quero te convidar a ser um agente, um profeta hoje, dessa esperança que é Cristo, a palavra viva, eficaz, poderosa, que golpeia o inferno. Deus te abençoe. Vem com a gente fazer parte desse projeto. Shalom.